Jó 42, versículo 5. Jó 42, 5. A gente, quando vai falar sobre provação, sobre alguma dificuldade, a gente sempre costuma usar o livro de Jó, a história de Jó. Mas assim, eu não tenho a ousadia de querer comparar a minha história com a história de Jó. Não chega nem perto, mas esse texto que nós vamos ler agora, esse verso que a gente vai ler agora, ele faz sentido para mim, ele fez sentido ainda mais para mim, depois do que eu vivi. Se alguém não entendeu o que passou, eu vou contar bem direitinho a minha história para vocês. Jó 42, 5 diz o seguinte, Jó 42, 5, diz: eu te conhecia só, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, no início do ano, mais ou menos lá para o mês de março, se eu não me engano, fevereiro para março, eu conversei com Deus, porque eu estava sentindo uma grande necessidade de viver uma experiência com Deus. Isso estava incomodando meu coração, isso estava mexendo comigo, e eu sentindo um grande desejo de ter uma experiência com Deus. E aí eu conversei com Deus, fiz um plano de leitura da Bíblia e de oração, e mergulhei nesse meu sentimento, esperando o que Deus faria, certo? Então eu intensifiquei as minhas orações, aumentei a quantidade de orações diárias, estudo da palavra de Deus, e rapidamente eu comecei a sentir o agir de Deus em minha vida, a mão de Deus trabalhando na minha vida. Eu vivi algumas experiências, vivi uma experiência em casa, vivi experiência na igreja, e eu senti que Deus já estava me usando. E eu até me impressionei com aquilo, como rapidamente Deus começou a me usar. E eu acreditava que ia ser muito bacana essa minha experiência com Deus. Eu pensei, está começando muito bem, eu estou vendo Deus agir, e eu acredito que esse ano 2022 vai ser um ano espiritualmente muito bom. Eu pedindo sempre a Deus que separasse um ministério para mim e para a minha família. Eu quero trabalhar junto com a minha família, e orando sempre pelos meus filhos e pela minha esposa, para que Deus fizesse esse mesmo chamado que estava fazendo para mim, fizesse também para minha esposa e para os meus filhos. E, como eu disse, o início foi muito bom. Eu senti Deus me usar, eu falei coisas que eu não esperava falar em determinados momentos, sentindo realmente Deus me usar. E aí eu disse, vai ser muito bom, estou vendo que vai ser muito bom. Ao mesmo tempo, isso aqui é a título de curiosidade para ver como Deus age, porque a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, mas muitas vezes a gente entrega de maneira teórica. A gente diz assim, Senhor, cuida da minha vida, mas eu tenho que tomar de conta de tudo. Eu quero ter o controle de tudo. Eu digo, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, mas é só na teoria. E isso que eu vou dizer agora é justamente para exemplificar isso na minha vida. Não sei quantos de vocês se lembram, lá no início do ano, naquelas chuvas do início do ano no Brasil, que lá na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, teve muita chuva, muito desabamento, muita enchente. E passando no noticiário, estava até na casa da irmã Marinette, minha sogra, e passou no noticiário um ônibus que tombou a rua, uma enchente na rua, né? E o ônibus tombou e as pessoas saindo por cima, pela lateral do ônibus, né? Na verdade, pela janela do ônibus. E aquilo me impressionou, mexeu comigo, porque eu pensei assim, eu disse, se fosse a minha família que estivesse ali, será que eu tinha condições físicas suficientes para resgatar a minha família? Será que eu tinha como tirar a minha esposa, minha filha dali? Eu pensei, até os detalhes, eu pensei, não, se fosse, Pedro Henrique sabe nadar, aí ele sairia nadando, meu filho mais velho, né? Ele sairia nadando, eu ia levar a menina, é fácil porque ela é maneirinha, tem só 5 anos minha filha, e tinha que levar a minha esposa, então eu tinha que fazer, aí você pode, mas aqui em Passo não tem enchente, mas a gente viaja, pode acontecer um acidente, o carro tombar, cair num açude, isso me impressionou, mexeu comigo.
eu tenho a responsabilidade de proteger a minha família, então eu tenho que ter condições para isso. E aí eu comecei a me preparar fisicamente para que isso acontecesse. Olha, eu tenho que pelo menos aguentar correr, não é? Eu tenho que pelo menos, por exemplo, a gente vai numa estrada, numa viagem durante a noite, acontece um problema no carro e eu não tenho preparo físico nem para ir andando para procurar ajuda, então alguma coisa eu tenho que fazer. E eu comecei a me preparar fisicamente, e correndo, não todos os dias, mas na semana correndo, e realmente estava melhorando meu condicionamento físico, fazia atividade física em casa, estava muito bem fisicamente com esse objetivo, de cuidar da minha família. Eu tinha que cuidar da minha família, e outra preocupação que eu sempre tive, e tem se intensificado cada vez mais, é a de envelhecer com qualidade de vida. Eu tenho 38 anos, esse ano eu faço 39, e a gente tem, se eu não fizer uma reserva agora de saúde, né, talvez mais na frente eu precise dessa saúde e não tenha. E aí eu disse, é assim que eu vou fazer. E intensifiquei minhas atividades físicas, ao mesmo tempo que estava trabalhando muito. Era uma correria enorme, eu não achava ruim, eu só sentia falta de passar mais tempo com meus filhos, mas teve, por exemplo, a ocasião de na Guarda Municipal eu entrar de plantão no domingo e sair na sexta-feira de manhã. Tirava meu plantão normal e tirava os extras e dizia assim, meu nome é trabalho e o sobrenome é hora extra. Na correria mesmo assim eu estava no pique, tanto fazendo atividade física quanto trabalhando, era assim a minha vida. Eu me preocupava com a saúde financeira da minha família, então eu trabalhava muito. Eu não vou falar da parte financeira não, mas foi uma bênção também. Isso fica para depois. Tinha que ter saúde física para cuidar da minha família e saúde física também me preparando para que pudesse envelhecer com saúde. Queridos, nesse meu trabalho, nessa minha correria, eu comecei a sentir uma dor nas costas. E como eu tenho hernia de disco, eu achei que era mais uma crise. Desde os 19 anos de idade que eu tenho crise de hernia de disco. A primeira crise foi na casa da minha sogra, era o namorado de Magno. Foi a primeira crise grande que eu tive. E aí, frequentemente eu tenho crise de coluna, da que a gente chama de travar a coluna, né? E eu comecei a sentir dor nas costas e deve ser coluna. E segui na minha rotina de trabalho e de exercício físico. Determinado dia, isso já no final de maio, acho que última semana de maio, acho que foi lá para o dia 24 de maio, eu fui fazer a minha corrida de sempre e não consegui correr. As pernas cansaram muito rapidamente. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas deve ser um dia ruim, eu pensei. Deve ser um dia ruim, alguma coisa que eu fiz, ou alimentação, alguma coisa, não consegui. Tentei terminar a corrida, tal, não deu, voltei para casa. Isso foi, se eu não me engano, uma terça-feira à tarde. Na quarta-feira eu entrei de plantão, trabalhei quarta e quinta e viajei, ainda de serviço, viajei para João Pessoa. Acho que eu trabalhei terça, quarta, na quinta-feira viajei para João Pessoa, isso. Na viatura da Guarda Municipal, a trabalho. Na sexta-feira eu fui fazer minha caminhada normal, eu estava cansado da viagem e não fui correr, fui caminhar, e senti formigamento nas pernas, nos membros inferiores. Mas, ainda assim eu achei, eu passei muito tempo sentado, na viagem e tal, deve ser isso. No sábado pela manhã senti da mesma forma. No final do dia, no sábado, a coluna intensificou as dores e começou a doer muito. Eu fui deixar minha esposa em Pombal no domingo pela manhã, né, depois isso na semana que eu viajei, né? Aí eu viajei quinta, sexta-feira eu senti esse formigamento, no sábado eu senti também formigamento nas pernas e dor na coluna. No domingo fui deixar minha esposa em Pombal, que ela estava de plantão, e já com a coluna doendo, mas certeza que era a hérnia de disco. Aí voltei para casa, e o coordenador me ligou, olha, eu trabalhei terça, quarta e quinta, né? Aí no domingo o coordenador ligou para mim, ei, tu esqueceu do teu plantão? Eu disse, não estou de plantão hoje não. Ele disse, tá, tu tem um extra hoje. Aí eu disse, pois me aguarda aí que eu já estou indo, já eram umas 10 da manhã. Aí eu fui, vesti minha farda e fui trabalhar.
Nisso, as dores na coluna estavam tão grandes que eu andava me segurando nas paredes. O antigo prédio da Guarda Municipal tinha um corredor assim, e eu andava me segurando nas paredes e era assim que eu ia. Mas não podia deixar de tirar o extra, porque eu entendia que eu precisava daquele dinheiro. Eu muito preocupado com a saúde financeira da minha família. Mal consegui trabalhar no domingo, segunda-feira estava pior. O único acordo que eu fiz com ele foi de dormir em casa. Disse, rapaz, bicho, eu trabalho o dia todo, agora deixa eu dormir em casa. E assim foi. Na quarta-feira, eu trabalhei domingo, segunda e terça. Na quarta-feira, eu não aguentava mais, a perna esquerda estava inchando muito, e a dor tinha descido da coluna para a região glútea aqui. Do lado esquerdo, eu disse, é ciático. Eu acredito que seja dor no ciático. A minha hérnia de disco deve estar pressionando algum nervo ali na coluna, o nervo ciático, e está doendo muito. Mas a minha perna começou a inchar, e não era normal. Na quarta-feira, quando a minha perna... Não foi na quarta-feira que eu saí de plantão. Quando eu saí de plantão, na quarta-feira pela manhã, eu ainda trabalhei no táxi mais uma semana, com a perna inchando, com muita dor nas costas, sem conseguir praticamente dirigir. Eu ia passar a marcha para pisar na embreagem, eu tinha que levantar minha perna com a mão. Eu puxava assim a calça está até toda rasgada. Puxava a perna com a mão para poder conseguir pisar na embreagem. Se eu pegasse uma corrida, por exemplo, com feira, era um sacrifício, porque eu tinha que carregar. E estava doendo muito e a perna inchada. Na semana seguinte, que eu já não estava mais conseguindo praticamente andar, com a perna esquerda muito inchada, sentindo muitas dores, mas ainda trabalhando, minha esposa chegou do plantão, aí disse, vamos procurar um médico. Você não está aguentando mais não, vamos procurar um ortopedista. A gente foi procurar o ortopedista, mas a gente marcou no Frei Damião, no Centro de Saúde Frei Damião. Tinha muita gente, eu estava sentindo muita dor, eu disse, meu bem, vamos embora, que eu não estou aguentando não. A gente saiu, foi no PSF, que a minha cunhada Sandra trabalha. O médico estava lá, me atendeu. Eu contei para ele a história da coluna. Disse, eu tenho uma hérnia de disco, estou sentindo dor, que eu acho que é o ciático. E aí ele foi nessa linha, mas ele suspeitou muito de uma trombose nas pernas. Aí ele pediu que eu fizesse um exame, eu tinha feito já um exame de sangue na quarta-feira de manhã, e estava lá à tarde. Na quinta-feira de manhã eu fiz esse exame que ele pediu. Na quinta-feira à tarde a gente recebeu o exame, entregou a ele, e ele disse, tem que procurar um vascular urgentemente. E aí na sexta-feira pela manhã, eu já tinha decidido que não ia trabalhar, não estava aguentando. Eu subia as escadas lá em casa, tinha que me deitar urgentemente, não aguentava, era muita dor, muita dor. Aí minha sogra ali, como sempre, disse, vão embora, procura um médico. Magna procurou um médico aqui em Passos, não tinha, só tinha em Campina Grande, e vamos embora. A gente foi. E aí quando a gente chegou no médico lá em Campina Grande, e aí foi onde a minha saga começa de viver o inesperado, de viver essa experiência com Deus que totalmente inesperada. Fomos para Campina Grande, o médico fez, para o vascular lá, o médico fez ultrassom nas minhas duas pernas e nas duas pernas constatou trombose venosa. O sangue não estava circulando bem, o sangue entrava nas minhas pernas, mas não tinha como retornar. Por isso minhas pernas estavam tão inchadas. Ele disse assim, se vocês não tivessem vindo logo, você tinha morrido. Na verdade, você escapou de morrer. Eu estava fazendo atividade física, correndo, trabalhando, vivendo a minha vida, sem saber que eu estava prestes a morrer. Sem saber que, por qualquer detalhe, eu teria morrido. Ele disse assim, você podia estar caminhando e caído. Pode parecer que não é, mas durante o tratamento, eu recebi inúmeros exemplos, pessoas dizendo assim, conheço fulaninho morreu disso. Minha mãe dizia, Jonatas, sua tia lá no Rio de Janeiro disse que uma amiga dela morreu assim. Aí liga um amigo meu lá da Bahia, diz, um amigo nosso morreu disso. Se cuide porque, quer dizer, várias pessoas morrendo do problema que eu tinha. E aí o médico disse assim, faça uma tomografia, uma angiotomografia, que é uma do abdômen inferior, que eu quero ver como é que está realmente por aí. Porque ele viu só as pernas. As veias que estavam
parcialmente entupidas, né, das minhas pernas, elas vinham das duas pernas assim, são as femorais, e sobem se unindo, formando a veia cava. E aí, que é justamente aqui, volta para o coração, o sangue vem das pernas, sobe, volta para o coração, e o coração bombeia novamente para os pulmões, que aí eles vão deixar de ser sangue, vão passar para as artérias, né? Deixa de ser sangue venoso para sangue arterial. E esse é o fluxo do sangue, a circulação dessa forma. Quando eu faço esse exame e volto para o retorno para mostrar, aí ele disse, a situação é pior do que eu esperava. Porque além das pernas estarem entupidas, a veia cava também tinha trombo na veia cava. Ele disse, o trombo está a 1 palmo do seu coração. Então, nada de atividade física. Ele já tinha dito que eu não podia ter atividade física desde o primeiro, mas agora intensificou mais. Ele disse, provavelmente você não pode mais trabalhar com atividade policial, que é o meu trabalho. Você não pode correr, você não pode fazer esforço. E aí, aquela pessoa que vinha numa rotina de correria, agora estava impossibilitado, estava proibido de fazer qualquer uma daquelas coisas que eu achava que era essencial na minha vida. Eu achava que tinha que fazer tudo aquilo ali. E agora, eu estava impossibilitado de fazer aquilo ali. E, queridos, quando a gente volta da primeira consulta, minhas pernas muito inchadas, tinha começado o tratamento, né, com a medicação, mas minhas pernas muito inchadas, a gente chegou de Campina Grande, e eu tive que subir as escadas, eu subia correndo, eu fazia um treinamento que eu subia correndo, eu fazia flexão no chão, subia 2, 3 vezes correndo a escada, voltava, fazia abdominal, era assim. Aí agora eu tive que subir sentado, com minha esposa levantando minhas pernas. E antes de chegar em cima, eu chorei. Minha esposa disse, não chore para seus filhos não virem. E eu tive que engolir o choro, subir como se tivesse tudo bem, e processar tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Como eu disse, fomos à segunda consulta. Nessa segunda consulta, a coisa estava pior do que o médico achava que estava antes. E como tinha uma professora minha gostava de dizer, o prognóstico foi sombrio e desfavorável. Eu tinha uma certa expectativa de que, quando chegasse lá na segunda consulta, o médico ia se surpreender e dizer assim, você está muito bem, não, melhorou muito de lá para cá, ou foi de fato um milagre, você está muito bem. Eu tinha as dúvidas porque eu via minha perna inchar ainda, minha perna inchava, todas as duas pernas incham. Mas eu tinha essa expectativa. Minha esposa dizia assim, não, chega lá, quando chegar lá o médico vai ver que não tem mais nada, você já está curado. E a resposta foi justamente o contrário. A situação é pior do que ele esperava. Nós continuamos o tratamento em casa, repouso total, só me levantava para... Me acordava, me levantava, ia para a sala, ficava numa cadeira, essas cadeiras do papai, com as pernas erguidas, e passava o dia por ali. Na segunda consulta, o médico passou as meias de compressão, então tive que começar a usar as meias de compressão, e essa era a minha rotina. Interessante, eu vejo as coisas se encaixando, pode ser fantasia, eu vejo as coisas se encaixando. Porque o meu pensamento no início do ano era me preparar fisicamente para cuidar da minha família, né, da minha esposa e dos meus filhos. Porque na minha mente eles eram frágeis e eu, como homem, o forte, tinha que cuidar deles e proteger eles. E protegê-los. Queridos, o que foi que aconteceu? A minha esposa teve que praticamente me carregar nos braços, eu andava apoiado nela, com medo dela machucar a coluna dela, porque eu tinha que andar me apoiando nela. Eu andava também me apoiando no meu filho. E como eu não podia andar, ficava numa cadeira assim, numa cadeira dessa de escritório em casa, a minha filha me empurrava para onde eu precisava ir. Precisava ir no banheiro, a minha filha ia me empurrando. Vocês entendem? Eu vejo isso como uma mensagem de Deus, dizendo assim, você acha que você é suficiente, ou que você é quem vai fazer as coisas, mas você não precisa
de nada disso, porque eu vou sustentar. E a minha filha de 5 anos, que eu achei a pessoa mais vulnerável, cuidou de mim. Consegue entender? Queridos, e eu estava bem, eu brincava, eu não queria ser um doente chato, né? Eu não queria explorar a minha família. Então, eu fazia de tudo para estar de bom humor, eu envolvia minha mente estudando, e ali eu fiz de tudo para ficar bem. Até que eu tive, a gente ainda não chegou a uma conclusão lá em casa, né? Mas eu tive dengue, provavelmente dengue. Eu almocei normalmente, eu já estava bem, já estava caminhando, assim, já estava caminhando, as pernas tinham desinchado bastante, só não descia, né? Eu só não descia as escadas e tal, descia uma vez, talvez no dia, mas já estava bem melhor. E aí eu almocei e logo depois do almoço eu senti que estava mal. Não tem quando a gente sente que está tendo febre, né? Que vai chegar aquela febre, você sente... Aí eu disse, meu bem, eu vou adoecer. Aí ela começou a rir porque eu faço um drama danado, né? Quando... Para ela acreditar que eu estava doente mesmo, teve que o médico dizer que eu estava morrendo. Como é? Totalmente. Se vocês me conhecessem da infância, vocês iam dizer. E eu disse, eu estou adoecendo. E comecei a ter febre à tarde e comecei a brincar. Eu brincava constantemente dizendo que ia morrer. Eu brincava constantemente, eu digo, dessa aqui eu não passo. Eu sei que tu já sabe do que é que eu vou morrer. Magno, eu estou morrendo. Às vezes eu pensava que estava morrendo de verdade, certo? As pessoas riem, mas aqui ninguém nunca morreu para dizer assim, você não estava morrendo não. Né? Então ninguém tem experiência de morrer aqui. Tem alguém aqui que já morreu? Não. Ninguém tem experiência. Então eu também nunca morri, eu não sabia como era morrer. Às vezes eu sentia uma tontura, alguma coisa nesse sentido, eu dizia, pronto, o trombo já está no meu cérebro, já vou morrer. E eu tinha muito medo, não da morte. Eu não tinha medo da morte, e vou explicar a vocês já por quê. Mas eu tinha medo de morrer e meus filhos me verem morto em casa. Porque a ameaça era real, o médico disse que eu podia morrer, e que ainda corria o risco de morrer. E a pressão psicológica sobre era terrível, mas eu vinha bem. Quando eu tive essa dengue, eu não sei se é porque eu pensei assim, que não poderia piorar mais e piorou, essa dengue me desestabilizou. E eu comecei a sentir dor de cabeça, e dor de cabeça muito forte. Eu passei, acho que uns 2 ou 3 dias com muita dor de cabeça. Acho que uns 2 dias com dor de cabeça. E o problema da dor de cabeça é que eu tenho um costume com dor nas costas, né? Então a dor nas costas, você se posiciona, se ajeita e tal, e a dor alivia. Mas a dor de cabeça não passava, não aliviava, não importa o que fizesse. Eu não podia tomar remédio praticamente para dor, só tomava dipirona, que acabou com o meu estômago, né, me fez muito mal. Acabou assim, no sentido de me fazer muito mal, né, de mal-estar. Não podia tomar medicação para dormir, por causa do que eu estou tomando o anticoagulante que eu estou tomando. E tinha que aguentar aquilo ali. E febre, e meu corpo ficou muito vermelho, depois veio a coceira, que eu acho que foi o pior de tudo. Eu não sei como eu não arranquei o couro assim dos pés, assim, que eu coçava. E aí eu desestabilizei, queridos. Nesse momento eu fiquei para baixo, a energia caiu, mesmo assim eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu perdi o bom humor, sabe, a coisa desandou nesse momento. E eu entrei numa tristeza muito grande. E eu tinha lido, antes de tudo isso, o que eu peço para vocês abrirem agora, Mateus capítulo 17, 20, o que está escrito lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Principalmente a segunda parte, né, que ele diz assim, ele lhes respondeu por causa da pequenez da vossa fé, e é o que nos interessa aqui agora. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. E a gente lê esse texto, e às vezes até decora esse texto, no meu caso, né, já conhecia esse texto, mas nunca parei para pensar sobre ele. Mas nesse dia eu comecei a pensar sobre ele. Eu fiquei pensando assim,
que poder extraordinário nos é oferecido. Que poder extraordinário está à nossa disposição. Porque Deus disse assim, ó, Jesus falou assim, ó, se você tiver fé o suficiente, bem pouquinha fé, né? Direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará, e nada vos será impossível. Outro texto diz que lança-te no mar, né? Aí eu fiquei pensando assim, será que isso é real? Porque vamos combinar. Não é todo dia que a gente vê isso acontecendo, ou não é? E eu fiquei pensando, será que Jesus falou a verdade aqui? Será que isso é verdade? Porque eu não vejo isso acontecendo. E aí eu pensei, mas será que isso aqui não é só para as coisas espirituais, né? Esse poder está à nossa disposição só para as coisas espirituais, talvez para pregar o evangelho, né? Para o estabelecimento do reino de Deus. Será que não é isso? Mas olha que coisa fútil. O exemplo que Deus dá é fútil. Ele diz assim, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para ali, e o monte sai daqui e vai para ali. Para quê? Qual a finalidade disso? Só demonstração de poder? Então quer dizer, esse poder todo está à minha disposição para usar do jeito que eu quiser. Será que isso é verdade? E eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, eu quero uma resposta disso aqui. Eu preciso saber o que isso aqui está dizendo. Eu preciso saber se isso aqui é verdade. Eu não vou trazer um estudo teológico aqui para vocês sobre esse texto, mas Deus me respondeu. Eu acredito que Deus me respondeu. Eu estava lendo um livro chamado Como Orar, de um autor cristão chamado C.S. Lewis. Já leu? Como é? É? Tem uns livros dele muito bons. Tem outros que é bem difícil da gente entender o que ele está dizendo. Mas tem uns muito bons. E nesse livro Como Orar, tinha um capítulo chamado Como podemos entender o ensino do Novo Testamento sobre oração. Aí eu disse, será que ele vai tocar no assunto? E aí fui lendo. Aí ele vai explicando e tal, e ele diz o seguinte, ele diz, parece, falando sobre esse texto, ele diz assim, parece-me que devemos concluir que essas promessas com respeito à oração com fé se referem a um grau ou um tipo de fé que a maioria dos cristãos nunca experimenta. Um grau muito inferior espero, aceitável a Deus. Mesmo tipo de oração que diz, ajuda a vencer a minha incredulidade. Pode abrir caminho para um milagre. Novamente, a ausência dessa fé que garante a oração ser ouvida não é necessariamente um pecado, pois nosso Senhor não tinha tal garantia quando orou no Getsemane. Aqui ele falando sobre isso, mas o que mais importa aqui, ó. Parece-me que devemos concluir que essas promessas com respeito à oração com fé se referem ao grau ou um tipo de fé que a maioria dos cristãos nunca experimenta. Ou seja, em outras palavras, isso não é para você, isso para mim, né? No caso, Deus dizendo assim, isso aí não é para você. Eu disse, será possível que essa promessa não é para mim? Eu gostaria tanto que fosse. Já pensou um poder desse à minha disposição? Já pensou eu orar e Deus me atender? Acaba quando ligasse o som lá na minha vizinhança, o Senhor queima o som dele, o som queimava. Aí eu tinha paz, né? Eu teria paz. Mas, pelo que C.S. Lewis explicou aqui, não é bem assim que funciona. E no sábado seguinte, nessa semana que eu estava com dengue, estava muito mal psicologicamente, estava para baixo mesmo, e eu não fui para a igreja, a gente não estava indo para a igreja, não estava saindo de casa, né? E a gente assistia o culto da Nova Semente, lá ao vivo da Nova Semente. E nesse dia, a Nova Semente é a igreja adventista lá em São Paulo. Nesse dia pregou uma pastora chamada Terezinha Barbalho, lá dos Estados Unidos, é uma brasileira que é pastora lá nos Estados Unidos. E no sermão dela, ela falou sobre a luta que ela tem, a batalha que ela tem com a filha. A filha dela tem uma doença congênita, e ela não tem movimentos, e é uma situação muito difícil que ela vive com a filha dela. E ela tem que carregar a filha nos braços para fazer tratamento. Ela conta, se vocês colocarem lá no YouTube, pastora Terezinha Barbalho, Nova Semente, vocês vão ver. Acho que a dona Marineta assistiu esse sermão dela. E ela disse o seguinte, eu orei, queridos, eu orei tanto para minha filha ser curada, e minha filha não foi curada. E ela conta toda a batalha que ela teve, e a filha dela não foi curada. E aí a gente questiona, mas por quê? Se tem um texto desse aqui dizendo que
que tem todo esse poder à nossa disposição, por que Ele não atende? E eu fiquei pensando, por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou vivendo tudo isso? Queridos, e uma coisa começou a fazer sentido na minha mente. E eu falei algumas vezes, eu acho que eu fui tido até por louco, por doido, né? Quando eu conversava isso, nada não mais, né? Porque é o seguinte, eu comecei a entender que o que valia era a vontade de Deus. E que Deus nem sempre cumpre a nossa vontade, mesmo a gente achando que a nossa vontade é a melhor. E eu parei para pensar e lembrar alguns casos de filhos de Deus, servos de Deus, pessoas dedicadas ao trabalho de Deus, à causa de Deus, que morreram apesar das orações, apesar da fé, apesar da intercessão. O pastor da Igreja Central de Campina Grande morreu no início da pandemia de Covid. E os irmãos da igreja oraram por ele, e fizeram vigília em oração por ele, e lutaram pela vida dele. E ele morreu. Deus ama ele? Pastor brabo. Deus ama ele? Eu tenho certeza que ama. E queridos, a minha fé mudou de rumo justamente nesse momento, porque eu entendia que a fé em Deus era que que quando eu orasse, aquilo que eu pedisse se cumprisse na minha vida. Porém, eu fui levado ao entendimento de que a minha fé em Deus continua valendo, continua forte, independentemente do que Deus faz na minha vida. Porque para Deus, o que importa é o que Ele quer. Deus faz o que quer, como quer e quando quer. E eu passei a entender isso, e minha fé não titubeou. Eu não vacilei na fé, eu não questionei o amor de Deus. Eu entendi que Deus faria da minha vida o que Ele quisesse. E isso incluía a minha morte. É difícil entender isso, mas talvez eu só entendi porque eu passei pelo que eu passei. E fiz valer na minha vida o que está lá em João capítulo 11, versículo 25. Isso era claro na minha mente. João 11, 25. João capítulo 11, versículo 25. Quem crê em mim, ainda que morra? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu tinha certeza disso, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei que eu estou salvo. Não porque eu seja melhor ou mais santo do que ninguém, ou não porque eu mereça, mas eu sei que o preço já foi pago, Jesus já morreu por mim, eu quero viver com Ele, então está tudo garantido, está tudo bacana. A única preocupação que eu tinha era como é que minha família iria ficar. Novamente, Jonatas falando, eu achando que eu sou indispensável, mas nós não somos indispensáveis. Deus age como quer, quando quer e da forma que Ele quer. Mas, queridos, eu tenho essa convicção, que se eu morrer, em algum momento ressuscitarei. Não tenho dúvida disso e não tenho medo da morte. Eu tenho medo do que pode acontecer depois da minha morte. Mas Deus está no comando de tudo. Já recebi uma mensagem aqui, dizendo assim, vem. E minha esposa lá na igreja central. Querido, chegou a data de fazer a terceira consulta. E nós não fomos mais no médico em Campina Grande. As despesas ficavam altas, era tudo mais difícil. Tinha que conseguir alguém para dirigir para mim. Eu já estava dirigindo, indo para a igreja, já estava mais pouquinho. Tinha que conseguir alguém para dirigir para mim, as despesas eram mais altas e tudo. E aí a gente conseguiu um médico aqui, um vascular aqui, em Patos. E aí, queridos, foi um dos dias mais inesquecíveis da minha vida, porque ao consultar com ele, ele disse, você não corre mais o risco de morrer. Nesse dia eu chorei pela terceira vez, comemorei, fiquei muito feliz, muito aliviado, de perceber que Deus não permitiu que acontecesse o que eu achava que era pior, que eu morresse. E todo o peso, né, psicológico que estava sobre mim, sobre a minha família, né, de modo amplo, né, tanto os meus pais como minha família
família da irmã Marinete, que é minha sogra, os meus amigos, e eu poder dizer isso, olha, estou livre, não corro mais o risco de morrer desse problema. E queridos, eu sei que Deus tinha uma experiência para mim. Ele me chamou lá no começo do ano. Eles vêm viver uma experiência comigo. Eu quero que você viva uma experiência comigo. E queridos, a gente às vezes, como eu também pensei, né, a gente acha que Deus vai fazer a gente mudar ou a gente aprender com um passe de mágica. A gente pede mais fé achando que ele vai, um passe de mágica vai nos dar mais fé. A gente acha que vai pedir para ser mais ativo na igreja, por exemplo, e aí com um passe de mágica a gente vai se tornar mais ativo. Mas Deus nos prova, Deus nos faz ir a lugares profundos, para que a gente possa vivenciar coisas que a gente não vivenciaria normalmente, para que a gente pudesse aprender o que Ele realmente quer nos ensinar. Essa mensagem para mim, essa lição para mim, de confiar nele, de saber que tudo Ele vai resolver, até a questão financeira, queridos. Aconteceram coisas que a gente não tem como explicar. E Deus cuidando o tempo todo. Deus não precisa de mim. Deus não precisa da minha força, da minha energia, da minha disposição. Ele não precisa da minha sabedoria. Ele não precisa de nada de mim. Ele faz tudo o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Queridos, e a irmã Ellen White, no livro O Maior Discurso de Cristo, diz o seguinte: se recebida com fé a aprovação que parece tão amarga e difícil de suportar, provar-se-á uma bênção. Golpe cruel que desfaz as alegrias, tornar-se-ão o meio de fazer-nos voltar os nossos olhos para o céu. Quantos há que nunca teriam conhecido Jesus se a tristeza não os houvesse levado a buscar dele conforto? O Senhor trabalhará por todos os que nele puserem sua confiança. Preciosas vitórias serão alcançadas pelos fiéis, inestimáveis lições aprendidas e realizadas valiosas experiências. Lá no livro de Hebreus, Deus nos diz que repreende, né? O pai castiga o seu filho e ele também nos repreende a quem ele ama. Novamente, como Jó falou lá no Jó capítulo 42, versículo 5, eu antes se conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Claro, ainda tem muito o que aprender, muito o que aprender. Tem muita coisa para viver. Eu tenho o conhecimento de Deus é um conhecimento infinito. E a gente vai dando um passinho após o outro. Que Deus possa nos abençoar nesse sentido, de entender que Ele sabe o que é melhor para nós. Pode parecer que está tudo ruim, pode parecer que está tudo errado, e às vezes está mesmo, não é do jeito que a gente queria, está tudo bagunçado. Mas você precisa entender que Deus está no comando, entregar a Ele as rédeas da sua vida, e deixar que Ele faça o que é melhor. Porque aí, de repente, é que todo aquele nevoeiro se desfaz, você vê a luz do sol claramente e diz: por que eu me preocupei? Tudo passou. Eu ainda estou doente. Fui novamente, semana passada, essa semana agora, fui novamente no médico. Ele disse que provavelmente eu vou ter que tomar esse medicamento para o resto da vida. Né? Eu não vou ser mais, provavelmente eu não serei mais quem eu era. As pernas continuarão inchando, ele se preocupou com esse trombo na veia cava, que não é comum. Mas eu estou aqui. E se amanhã eu não estiver, que seja feita a vontade de Deus. O importante é que quem morre, ressuscitará. E é isso que deve nos guiar. Amém? Vamos ficar em pé para a gente falar com Deus? Oremos. Santo Deus maravilhoso Pai, nós não entendemos os teus caminhos, nós não entendemos o teu pensamento, nós não entendemos a tua ação, mas o Senhor é que é Deus. Uma coisa nós entendemos, que o Senhor nos ama plenamente, e que o Senhor quer o nosso bem plenamente. Vivemos em um mundo de pecado, vivemos em um mundo de dor, que a doença nos acomete, que as perdas chegam a nós, mas nós confiamos que no fim de tudo seremos libertos dessa situação, de todo esse mundo de pecado, e viveremos plenamente felizes juntamente com o Senhor. Essa deve ser a principal mensagem, esse que deve estar em nosso coração. Que em algum momento o Senhor intervirá na história, destruirá o pecado e nos levará para viver
da forma que o Senhor planejou originalmente. Que isso esteja sempre vivo em nosso coração. Abençoa cada um que aqui está. Dá saúde, dá prosperidade, dá harmonia, dá paz a cada um que aqui está. E aqueles que estiverem vivendo sem alguma dessas coisas, que o Senhor os faça entender o que é melhor para eles, e que o Senhor os faça entender que lição eles precisam entender. Eles e a mim também, porque eu sei que muita coisa ainda tenho para aprender, Pai. Nos abençoa, cuide de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.